Vamos orar? Nós hoje temos um convidado especial que vai falar aqui no Razões para Crer, Derek Pisato, prata da casa. Ele vai falar sobre um tema muito importante, como eu falei: casamento e família. E ele vai falar hoje a verdade que todos nós precisamos ouvir a respeito dos padrões de Deus, para você ter um casamento feliz e uma família feliz de acordo com a santa, pura e boa vontade dele. Você que está nos acompanhando via internet, prepare-se, abra sua Bíblia para você poder aprender um pouco mais sobre aquilo que Deus deseja para o seu casamento e para a sua família. Você que está aqui na nave também. E nesse momento eu gostaria de me ajoelhar aqui com o Derek, para a gente rogar a bênção de Deus sobre você e sobre ele que vai abrir a palavra. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor estabeleceu o princípio da família para completar em nós a Tua imagem, desde o Éden. Uma imagem que está sendo atacada constantemente por Satanás, através dos instrumentos sociais, políticos, da mídia. Então ajuda-nos, Senhor, a entendermos o Teu plano, a Tua vontade, para nós, neste que é um assunto mais importante, a base da sociedade, o casamento e a família. Abre, Senhor, o nosso coração para ouvir e fala por meio do Derek. Que o Teu Espírito o encha de sabedoria, inteligência, e que as palavras que saírem da boca dele sejam cheias de poder, para não apenas nos ensinar, mas nos confirmar na fé bíblica, daquilo que o Senhor tem para nós, segundo a Tua boa vontade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Alô. Obrigado. Boa noite. Todo mundo me ouve bem? Tudo certo? Então tá bom. Primeira vez que eu vou pregar com esse microfone e acho que com a igreja tão cheia. A última vez tinha bem menos gente, estava mais tranquilo. Mas que bom ter vocês aqui. Estou muito feliz hoje por receber vocês todos aqui, também você que está na internet. Sejam muito bem-vindos. E é muito bom a gente poder começar essa semana, a nossa semana, aqui na igreja, aqui na casa de Deus, podendo adorar um pouco, passar um tempo de qualidade com os nossos amigos, com a nossa família e principalmente com Deus. Quando eu comecei a escrever esse sermão, eu pensei em tentar fazer uma introdução diferente. Eu sempre fiquei pensando, falei, será que eu consigo falar de alguma forma diferente, introduzir isso de alguma forma diferente? E eu juro que eu tentei por muitas vezes, mas não consegui. Mas tem uma curiosidade sobre esse sermão. Esse terno foi usado a última vez no meu casamento. E ainda bem que ainda está cabendo. No fim, a introdução ela se repete, porque realmente é uma grande responsabilidade estar aqui na frente, falando novamente. Muita gente conhecida. Obrigado. Muitas pessoas aqui ao vivo, muito mais em casa e principalmente tudo isso fica gravado, né? Então, é muita responsabilidade para a gente falar aqui. Eu estou feliz porque durante a preparação desse sermão também, eu aprendi muita coisa. E espero que hoje eu possa compartilhar com vocês algumas coisas e que sirva de lição para muita gente também. Antes de a gente começar, eu queria fazer mais uma oração, nunca é demais, para que Deus possa me dar tranquilidade, que a gente possa falar aqui o que Ele deseja. Vamos orar novamente? Querido Deus, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui na Tua casa. Neste momento, vamos abrir a Tua palavra e que o Senhor esteja comigo, me esvaziando de todo egoísmo, de todo meu ego, para que o Senhor fale através de mim. Que as lições aqui colocadas possam servir primeiro para mim e depois para todos que estão aqui. Que possamos sair daqui diferentes de como entramos e muito melhores. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Bom, hoje a gente vai falar sobre a 23ª crença fundamental da Igreja Adventista. A gente já está indo para o final dessa série muito legal, que o Ministério Jovem fez aqui na igreja. No ano passado, para quem acompanhou, foram 10 domingos falando sobre os 10 mandamentos. E neste ano, as 28 crenças, 28 domingos, a gente falando cada domingo sobre um assunto diferente. E é uma oportunidade muito legal que a nossa igreja nos proporciona. A Igreja Central, ela tem, por princípio, dar muitas oportunidades para nós jovens aqui diante da igreja, seja no púlpito, seja através de outros ministérios. E é um privilégio poder ver muitas pessoas aqui se desenvolvendo. Para mim também foi um desafio e tem sido um desafio falar aqui na frente. E eu acho que isso pode, com certeza, influenciar e ser levado a outras igrejas no Brasil. Muitas coisas saíram daqui da nossa Igreja Central de Curitiba. E quem sabe essa não é mais uma delas, né? Reforçarmos e nos fortalecermos nas crenças que nós temos como jovens e como adventistas. Crenças essas todas baseadas na Bíblia. Bom, a primeira coisa que eu queria fazer era ler um texto para vocês que fala sobre a 23ª crença, que é o matrimônio e a família. E diz o seguinte: o casamento foi divinamente estabelecido no Éden e confirmado por Jesus como união vitalícia entre um homem e uma mulher, em amoroso companheirismo. Para o cristão, o compromisso matrimonial é com Deus, bem como com o cônjuge, e só deve ser assumido entre parceiros que partilham da mesma fé. No tocante ao divórcio, Jesus ensinou que a pessoa que se divorcia do cônjuge, a não ser por causa da fornicação, e se casa com outro, comete adultério. Deus abençoa a família e tenciona que seus membros ajudem uns aos outros a alcançarem completa maturidade. Os pais devem educar os seus filhos a amarem e obedecerem ao Senhor. Aqui a gente passa por uma série de coisas que envolvem não só o casamento, mas a família. E se você quiser conhecer um pouquinho melhor, eu convido você a entrar no site biblia.com.br e lá vai ter todos os textos que baseiam essa crença. A gente não vai conseguir ler aqui, mas lá vai ter, são diversos textos que baseiam e embasam esse texto que a gente leu aqui. E antes de a gente entrar diretamente nesse assunto, contextualizando mais uma vez, eu não sei quantos de vocês têm acompanhado muito as mídias sociais, enfim, as pessoas, os famosos. Eu particularmente não gosto muito, né? Minha esposa sabe que eu não gosto muito de dar atenção para essas pessoas. Eu acho que é tudo combinado e tudo é planejado para todo mundo sair ganhando, né? Mas a gente tem visto um crescimento muito grande de um amor egoísta. Não sei se vocês também acreditam nisso. Mas hoje em dia os relacionamentos eles estão muito, muito vazios. Os princípios estão completamente avessos, os valores contrários aos ensinamentos bíblicos, e o casamento, que era para ser e foi instituído de maneira vitalícia, hoje virou nada. Ele acaba, começa de novo, começa com outro, acaba, começa de novo. E hoje a gente tem na sociedade uma ideia de que um relacionamento, ele nunca vai durar para sempre. Essa é a ideia da nossa sociedade. Ele sempre vai ter um prazo de validade. Alguns podem ter mais sorte e continuar por mais tempo. Outros nem tanta sorte e daí vai acabar mais rápido. Mas é isso que a sociedade traz. Mas o problema não está em tudo isso que foi criado, mas na raiz, nas pessoas e aonde elas estão apoiando o seu relacionamento. Os princípios que elas trazem para dentro do namoro, para dentro do casamento. E é aí que a gente começa a ter muitos problemas e muitas quebras desse acordo que Deus criou. As pessoas hoje em dia, elas só querem saber da sua felicidade. Elas querem saber do seu próprio bem. O que eu vou sair ganhando? E não o que a pessoa que está do meu lado, o meu companheiro, vai ter. E não se ele vai estar feliz. Mas o que eu
tenho de benefício? É sempre esse pensamento. Um exemplo fácil, a gente vê no trânsito. Não sei se aconteceu já com você, mas quando você dá a seta, o carro de trás acelera, para você não entrar na frente dele. Ou você está saindo de uma vaga ali, você dá a seta para sair, tem um sinaleiro logo na frente, a pessoa não para você sair. Ela quer chegar na frente, mesmo que ela pare 10 metros na frente. Sempre tem que estar na frente. A gente tem inúmeros outros exemplos. Esse é só um deles. Mas tudo hoje se tornou pessoal e oposto do coletivo, principalmente da parceria. E isso se reflete muito nos relacionamentos que a gente tem na atualidade. Preconceitos, ideias absurdas trazidas para dentro do namoro, abusos psicológicos, brigas, traições e cada dia mais famílias e famílias desestruturadas e destruídas. Uma das histórias dos famosos, que eu não gosto muito de acompanhar, mas acabo ouvindo de vez em quando, talvez vocês até conheçam, é de uma pessoa, uma cantora, que iniciou um namoro e algumas semanas depois, não sei quanto tempo, criou uma música para o namorado. E passou mais algum tempo, ela descobriu uma traição. Isso em cerca de, eu não sei quanto tempo, talvez 6 meses, menos de um ano, eu acredito. E a gente vê indo de uma ponta a outra em um curto espaço de tempo, como se aquilo ali não fosse nada. Hoje a gente vai ver como que Deus quer que nós tenhamos os nossos relacionamentos. Quais são os princípios por trás do relacionamento correto, do relacionamento que Deus criou e que Deus quer que nós tenhamos. A gente vai usar muitas citações do livro Nisto Cremos, e eu convido vocês a lerem o livro Nisto Cremos, e hoje também a gente vai usar em especial o livro Lar Adventista. Acho que os que estão para casar receberam do pastor, então muito importante, leiam, é muito legal esse livro. E a gente vai ler alguns trechos desse livro, desses 2 livros, que vão nos ajudar no entendimento desse assunto. O primeiro texto que eu quero trazer para vocês está na página 371, logo no início do capítulo sobre a 23ª, e ele fala o seguinte: o sábado e o matrimônio representam 2 dons concedidos originalmente por Deus à família humana. Foram designados a produzir a alegria do repouso e dos familiares. Independente do tempo, lugar e cultura, ao formar a primeira família, estabeleceu a unidade social básica da humanidade, dando-lhe um senso de pertinência e provendo-lhe a oportunidade de desenvolver pessoas habilitadas para o serviço a Deus e aos outros seres humanos. O casamento e a família são uma instituição divina, instituída e criada no Éden. Acho que vocês conhecem a história. Deus, depois de criar tudo o que ele tinha feito até o momento, ele disse, depois de criar Adão, que tudo, na verdade, depois de cada fase, de cada dia, ele dizia o quê? Que era bom, aquilo era bom que ele havia criado. Mas ele falou que tinha uma coisa que não era bom. Vamos ler ali em Gênesis, no capítulo 2, verso 18. Vocês podem acompanhar aqui pela tela, ou se quiserem abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 18, diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, Deus naquele momento, depois de ver que tudo era bom, ele fala, mas tem uma coisa ainda não está completa, ainda não está bom. E Deus vai lá e cria uma auxiliadora. E ênfase no auxiliadora, porque aqui a gente vê diversas discussões acontecerem em torno dessa passagem, em torno da criação da mulher, quem tem mais importância, se é o homem, se é a mulher, enfim, não é o caso. Deus criou
a mulher para completar o homem. Não existe nenhum dos dois tem mais importância do que o outro. Prova disso é que Deus criou a partir da costela, ou seja, um símbolo de igualdade, de estar na mesma posição, de ser lateralmente. É óbvio que o homem e a mulher possuem características físicas complementares e funções também cooperativas. Ou seja, a posição e a importância dos dois é igual. Na Bíblia, a gente vê que o casamento é o alicerce da família e o fundamento da sociedade lá desde o princípio. Em Gênesis 2:24, logo na sequência, a gente vê mais um trecho que agora entrando um pouquinho mais no casamento, a respeito do casamento, Deus traz em 2 frases ali, algo que a gente vai discutir e vai passar por diversos pontos aqui durante o sermão. Se vocês quiserem acompanhar comigo ou pela tela ou na sua Bíblia, Gênesis 2:24 diz: "Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne." Um texto simples, mas que descreve o casamento como algo definitivo e decisivo, seja de separação ou de união. E a gente vai estudar 6 pontos bem importantes sobre esse texto. O primeiro deles, logo no começo do texto, existe a palavra e o verbo deixar. E quando a Bíblia traz o verbo deixar, seu pai e sua mãe, não significa de maneira nenhuma abandonar. Muito contrário. É bem importante isso. Às vezes os jovens podem pensar, não, então beleza, então agora eu vou abandonar meu pai e minha mãe, é só eu e minha esposa, e deixa eles lá no canto deles. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que é para deixar, ou seja, é importante desvincular, de certa forma, uma coisa da outra. E o que isso significa? Que, na verdade, o relacionamento dentro do casamento deve se sobrepor. Deve ser um pouquinho a mais do que é com o pai e com a mãe. Não tem que abandonar e não tem que continuar a mesma coisa. O relacionamento matrimonial tem que prevalecer, para que a gente tenha um casamento seguro, fundamentado, e que ele possa ser uma prioridade na vida do casal. Então é isso que essa primeira parte fala. Ao deixar, você está priorizando o seu casamento. E isso é extremamente importante para que isso seja duradouro, para que o casamento seja duradouro. A segunda palavra, o segundo verbo, unir-se. No hebraico, essa palavra ela vem de uma origem que significa amarrar, firmar, juntar, manter em união. E aqui a gente vê a grandeza dessa palavra, da união. Não é algo simples, não é simplesmente um nó com um laço que você pode soltar rápido. É muito mais forte, é muito mais importante do que isso. A intimidade e a força desse vínculo ilustram a natureza do vínculo do matrimônio. E as tentativas, e qualquer tentativa que venha a acontecer de romper esse vínculo, prejudicará quem estiver envolvido na situação. Um exemplo da importância desse vínculo, a respeito desta palavra, é que o mesmo verbo é usado para representar o vínculo entre Deus e o seu povo, lá em Deuteronômio 10, no verso 20. E a gente sabe que Deus não rompe os seus vínculos, ou seja, o que ele estava falando ali era um vínculo vitalício, um vínculo eterno. E é isso que ele deseja que a gente tenha. A importância dessa decisão, a noção de quão grande é a decisão a respeito do casamento. O terceiro ponto é a celebração de um concerto ou um acordo. Na Bíblia, o casamento ele é mencionado como um concerto. E esse termo ele é utilizado para diversos tipos de acordos que acontecem nas histórias ali e que a gente encontra na Bíblia. Ou seja, o mesmo
acordo que Deus faz com a sua igreja, que Deus deseja, e Deus fala a respeito da sua igreja, é o que Ele deseja que no casamento o homem e a mulher tenham. E isso é muito importante que os casais cristãos entendam. Eles precisam entender a grandeza disso para se manterem fiéis uns aos outros. O quarto ponto, tornar-se uma só carne. E, considerando os itens anteriores, o resultado disso e dessa união e de tornar-se uma só carne é uma relação muito profunda que às vezes é até difícil de ser compreendida. Aqui a gente tem a união física, falando da parte sexual, mental e espiritual. E isso gera um crescimento mútuo para os dois, numa escala grandiosa. A intimidade que é criada entre o casal é algo que gera um aprendizado contínuo. E cada dia mais o casal vai se conhecendo, vai se aprofundando, vai criando raízes e vai crescendo. E é isso que deve acontecer. Dentro desse tópico de tornar-se uma só carne, a gente tem outros 3 subitens importantes para a gente falar. O primeiro ponto é que o casal deve andar junto. Quando a gente fala de andar junto, a Bíblia traz, através de diversos textos, que o namoro, o relacionamento ideal é através de um jugo igual. E isso, dentre todos os aspectos de um jugo. As Escrituras, elas trazem claramente o ensinamento de que os crentes devem se casar com pessoas também crentes, para que um relacionamento continue a ser desenvolvido e seja mais fácil. O casamento em si só já é algo extremamente complexo de acontecer. E se a gente tem diferentes experiências religiosas, isso pode conduzir a diferenças de estilos de vida, que podem gerar profundas tensões, fissuras, problemas dentro do casamento. O segundo ponto, o casal deve se sustentar mutuamente. E aqui, quando a gente fala de sustentar, não quer dizer financeiramente ou de qualquer outra forma, também. Mas quando a gente decide casar com uma pessoa, a gente está escolhendo aquela pessoa e todas as coisas que vêm junto. Você não pode chegar lá e escolher a pessoa e falar, não, eu só quero quando ela estiver de bom humor. Eu só quero estar do lado dela quando estiver tudo bem na minha vida. Eu só quero estar com ela quando dá tudo certo, ou quando a gente está viajando. Quando você escolhe estar ao lado de uma pessoa, você escolhe estar ao lado dela em todas as situações, com todos os jeitos dela, com todos os defeitos, os pensamentos. Você aceita o seu corpo, as posses materiais dela, você aceita os pensamentos, você aceita as alegrias, as tristezas, as esperanças, os fracassos, tudo, completamente tudo. O casamento, ele exige resiliência. Não é fácil. Eu estou casado há 5 anos, né? Talvez muitos olhem e falem, mas você quase não passou por nada. Mas ele exige muito de nós. A gente tem que querer estar casado todos os dias. A gente tem que escolher continuar casados todos os dias. São 2 pessoas completamente diferentes. São pessoas com criações diferentes, com culturas diferentes, famílias diferentes, histórias diferentes, traumas diferentes, maneiras de lidar completamente diferentes, seja em pressão, seja em momentos de tristeza, seja em momentos de alegria. E é por isso que esses ensinamentos que a gente comentou um pouco antes são tão importantes, porque o casamento em si ele já é muito complexo. A junção dessas 2 pessoas já é algo complexo. E Deus traz os outros ensinamentos para nos ajudar a facilitar todo esse processo. No casamento, a gente abre mão de muita coisa. Seja de alguma coisa que a gente quer fazer, seja de alguma coisa que a gente quer ver o outro feliz. Isso não significa que a gente acaba e mata toda a nossa personalidade.
Não significa que eu tenho que deixar a minha esposa fazer tudo e nem ela deixar eu fazer tudo do meu jeito. A gente tem que balancear as escolhas. A gente tem que saber, uma hora abrir mão, outra hora o outro abrir mão, para que a gente juntos possa estar felizes. A gente tem que ter uma noção e um senso de parceria, de time, para a gente poder caminhar junto. Senão, um está andando nessa direção, o outro está indo para lá, você está de mão dada, de repente esticou, ninguém vai para lugar nenhum, ou pode até romper. Essa sessão e esse balanceamento deve ser feito pelas duas partes. Nunca é saudável ser feito apenas por uma parte. Terceiro ponto. O casal deve ter intimidade. O ato de intimidade sexual é a união física mais próxima da primeira história de amor de Adão e Eva. Ele representa a proximidade emocional e espiritual que o casal pode igualmente desenvolver. No livro Nisto Cremos, na página 375, a gente tem um texto que fala o seguinte: cabe-lhes lugar de grande honra no matrimônio, o santo dos santos em que marido e mulher se encontram reservadamente a fim de celebrar o amor que nutrem um pelo outro. Esses momentos se destinam a ser tão sagrados quanto intensamente deleitosos. Aqui temos um ensinamento bem importante. O sexo ele é um presente que Deus criou para o ser humano e faz parte do plano dele para o casamento. Mas para que ele seja aproveitado de maneira completa, o casal precisa estar conectado entre si e principalmente com Deus. E só assim ele será uma plena expressão de amor. Dentro do casamento a gente tem que ter 3 partes extremamente importantes: Deus, o homem e a mulher. Não adianta a gente ter só 2 partes ativas. Não adianta ter só o casal de forma ativa. Não adianta ter o homem e Deus. Não adianta ter a mulher e Deus. A gente precisa ter as 3 partes conectadas e ativas dentro do casamento. Sem Deus, uma hora ou outra, é muito provável que o casamento ou o namoro entre nas estatísticas que a gente tem hoje. E aí você também pode pensar: mas você não tem experiência nenhuma para falar isso. Eu estou casado há 20 anos, nunca tive problemas com a minha esposa, a gente não tem conexão com Deus, e está tudo certo. Às vezes a gente briga, passa ali um dia, às vezes 2, quem sabe até uma semana, e a gente volta a se falar, está tudo certo. Ontem a gente teve um sermão que encaixou muito bem no que eu estava pensando para esse momento. Mas e as escolhas que a gente está fazendo hoje? Como que elas vão impactar as próximas gerações? Como que vai ser o futuro? Será que hoje eu estou escolhendo a coisa certa, pensando lá na frente? Ou será que eu estou tomando uma decisão pessoal, uma decisão que só me beneficia e que só é boa para mim, confortável para mim? Como uma decisão pode impactar gerações lá para frente, até nações, e a gente não está pensando nisso? Será que a gente quer que as nossas gerações futuras sejam abençoadas mesmo? Será que a gente pensa nisso? Isso depende da minha escolha dentro do meu casamento, hoje. Isso depende da tua escolha dentro do teu namoro, do teu relacionamento, do teu casamento hoje. Além disso, você já parou para pensar quantas pessoas, um casal que às vezes não está próximo de Deus, não está conectado com Deus, deixou de abençoar? Como você poderia estar sendo bênção para outras pessoas? Com o teu casamento, com o teu exemplo, com as tuas atitudes. O casal ele é uma dupla missionária. Ele deve ser parte ativa na pregação do Evangelho. Seja através do exemplo, das atitudes, ou das palavras que a gente leva uns para os outros. Voltando aqui para os nossos tópicos, a gente tinha falado do 4º, entrando no 5º tópico agora, é o amor bíblico.
E o amor dentro do casamento significa uma devoção incondicional. O amor que a gente tem que ter dentro dos nossos relacionamentos é o amor do tipo ágape. E provavelmente a maioria de vocês já deve ter ouvido isso. Por isso a gente vai ler em 1 Coríntios 13, no verso 4 ao 8, que fala a respeito disso. Inclusive a gente já teve gravado aqui na nossa igreja uma música sobre isso. Primeiro Coríntios 13, verso 4 a 8, diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, e havendo ciência passará. Quantas características importantes a gente lê nesse texto. Não sei se rapidamente você conseguiu fazer uma autoanálise de como que está a sua vida e o que partes desse amor ágape você tem colocado em prática. Mas quando eu estava lendo, eu consegui refletir um pouco a respeito das coisas que eu talvez não esteja aplicando de maneira correta. Talvez eu não tenha sido paciente. Talvez eu tenha buscado os meus próprios interesses. Talvez eu não tenha esperado, suportado. Vale a pena. Depois leiam com calma em casa. Reflitam sobre isso. Por fim, o 6º ponto é a responsabilidade espiritual individual. Mesmo a gente tendo um acordo e um casamento estabelecido, uma união eterna, continuam as duas pessoas envolvidas ali individualmente responsáveis pelas suas atitudes e pelas suas decisões. A gente deve assumir responsabilidade sobre o que a gente está fazendo. Não é saudável que a gente fique acusando o outro sobre uma coisa que fez ou deixou de fazer. Cada um é responsável pelas suas decisões. Também a gente deve assumir a responsabilidade sobre o nosso próprio crescimento espiritual. A gente não deve se apoiar na força espiritual do nosso esposo e da nossa esposa. É óbvio que, apesar de a gente saber que a salvação é individual e que o crescimento espiritual é individual, a gente não tem que agir como se aquilo ali não fosse importante, ou se tanto faz se sua esposa vai ser ou não salva. É óbvio que é importante você incentivar, você estar chamando, seja para fazer um culto diário, para conversar, para fazer uma oração, para estar próximo. Mas aqui a lição é: nós temos responsabilidades individuais. Não deixe para a gente fazer depois o que a gente pode fazer hoje. Assuma a sua responsabilidade. A sua força e a sua maneira de lidar com as coisas vai ser um grande incentivo para a pessoa que está do seu lado. Agora que a gente passou por alguns pontos bem importantes, eu queria ler alguns textos. A gente já está indo para o final da mensagem. Eu queria ler um texto que foi citado por John Stott e resume um pouquinho do que a gente falou aqui, que fala o seguinte: o casamento é uma aliança heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, precedida por um deixar público dos pais, consumada na união sexual, resultando em uma parceria permanente e mútua, normalmente coroada pelo dom de filhos. Um outro livro, Casei-me com Você, na página 18, fala o seguinte: duas pessoas compartilham tudo o que têm, não apenas seus corpos, não apenas seus bens materiais, mas também os pensamentos, sentimentos, alegrias, sofrimentos, suas esperanças, medos, seus sucessos, seus fracassos. Tornar-se uma só carne significa que duas pessoas se tornam completamente uma, em corpo, alma e espírito, e ainda mantêm as suas diferenças pessoais.
Como o pastor falou aqui antes, Satanás tem atacado de maneira muito forte o casamento. Porque ele sabe a importância do casamento na batalha. Se não fosse tão importante, talvez ele estaria atacando outra coisa. Em Gênesis 1, no verso 28, Deus ordenou ainda a Adão e Eva: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos. Por isso, os casais que decidem trazer os filhos para o mundo, eles têm ainda uma obrigação sobre si, de conduzir os filhos dentro dos caminhos do Senhor. Antes, e isso é bem importante, antes que o casal esteja decidido a entrar e ter filhos, a gente tem que considerar o ideal divino para a nossa família. No Lar Adventista, na página 11, bem no comecinho, ele fala o seguinte: que o lar deve ser um pequeno céu na terra, um lugar em que se cultivem as afeições em vez de serem sistematicamente reprimidos. E um pouquinho mais adiante, ela diz: o mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e confiança. A Bíblia traz para o esposo e para o pai a responsabilidade de ser o cabeça e o sacerdote do lar. Ainda no livro Nisto Cremos, a gente vai estar usando bastante, tem uma citação a respeito disso. E a citação diz o seguinte, na página 382: assim como Cristo conduz a igreja, marido e esposa devem ambos concordar, mas a palavra de Deus concede preferência ao julgamento do marido, sempre que não estiver implicada uma questão de consciência. Ao mesmo tempo, tem ele a responsabilidade de tratar a individualidade da esposa com o mais profundo respeito. O pai tem a responsabilidade, o pai e o esposo a responsabilidade de ser o cabeça e o sacerdote do lar. E a mãe e a esposa são a rainha do lar. E a sua relação com os seus filhos é o que mais se aproxima da relação com Deus. Ainda no livro Nisto Cremos, uma página adiante, Ellen White diz: o rei em seu trono não tem função mais elevada do que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos, para que estejam capacitados para a vida mais alta e imortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada, pois em fazendo sua obra, ela está realizando serviço para Deus. Que texto. E aqui eu separei vários trechos, porque são textos muito legais. Então a gente lê um pouquinho sobre o pai, um pouquinho sobre a mãe, e para os pais, ela finaliza da seguinte forma: depois da responsabilidade com Deus, com o esposo ou esposa, não tem os pais maior responsabilidade que em relação às crianças que trouxeram ao mundo. Devemos colocar os interesses dos filhos acima de sua própria promoção e conforto. As crianças não escolheram vir ao mundo e devem ser-lhes concedidas as melhores oportunidades para começar bem na vida. A gente já está encaminhando para o final, e para a gente fechar todos esses detalhes que a gente viu, mais 2 textos, esses um pouquinho mais longos, mas que talvez com as minhas palavras eu não expressasse exatamente o que eu gostaria, que foi o que Ellen White escreveu no livro Lar Adventista, agora na página 33. Esqueci de colocar os outros textos na tela. Vou colocar para vocês acompanharem. A tarefa que somos chamados não requer riquezas, posição social, nem grandes capacidades. O que se requer é um espírito bondoso e desprendido, e firmeza de propósito. Uma luz, por pequena que seja, se está brilhando, pode servir para acender outras muitas. Nossa esfera de influência pode parecer estreita, nossa capacidade pequena,
nossas oportunidades poucas. No entanto, se soubermos aproveitar fielmente as oportunidades de nossos lares, maravilhosas serão nossas possibilidades. Se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida, poderemos ser condutos que levem correntes de força vivificante. De nosso lar fluirão rios de vida e saúde, de beleza e fecundidade, numa época como essa, em que tudo é desolação e esterilidade. E para encerrar, o último texto que eu quero ler com vocês, está no livro Nisto Cremos, é a introdução do capítulo que fala sobre o nosso tema de hoje. E diz o seguinte: conquanto algumas relações de família fiquem aquém do ideal, um homem e uma mulher que se dedicam inteiramente um ao outro em Cristo por meio do casamento, podem alcançar amorosa unidade por meio da orientação do Espírito e a instrução da igreja. Deus abençoa a família e deseja que seus membros ajudem um ao outro a alcançar plena maturidade. O aumento da intimidade familiar é uma das características da mensagem final do Evangelho. Enquanto Satanás e várias outras forças tentam acabar com o casamento e dispersar os membros da família, hoje Deus convida a gente para uma reunião, uma ressolidificação, um retorno e uma restauração. As famílias que responderem o seu chamado possuirão um poder que revelará o genuíno cristianismo. A igreja que for constituída de tais famílias crescerá. Seus jovens não a abandonarão. Ele retratará perante o mundo um quadro nítido de Deus. Eu não sei como que está hoje o seu namoro. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei como que está o relacionamento com os seus filhos. Mas eu sei que hoje Deus está chamando a gente para assumir a responsabilidade e assumir o nosso papel para iniciarmos essa restauração. Deus pode tudo. Deus deseja restaurar o seu namoro para que ele se torne puro novamente, como ele idealizou. Deus quer restaurar o seu casamento, que pode ser que esteja quase acabando, mas ainda tem esperança. Ele é o Deus do impossível. Deus quer restaurar a sua família, para que ela seja bênção na vida de outras pessoas. E Deus deseja fazer isso tudo hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje Ele chama você para se levantar e para começar essa mudança. A gente sabe que somente com Ele a gente pode estar seguro e firme nos propósitos que Ele idealizou para os nossos relacionamentos e para o casamento. E acredite, Ele vai fazer o possível e o impossível para restaurar e fazer tudo novo de novo. Durante a música que a Mayara vai cantar, eu convido você a pensar em como que você pode hoje se colocar à disposição de Deus para que Ele possa agir na sua vida e iniciar essa transformação que vai começar hoje.
costumava reclamar, mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta hoje é o hoje mesmo transformar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado sem demora perdoar. Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certo as coisas continuem a passar. De certo as coisas continuem a mudar. E o que me resta é só o hoje transformar. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa hoje. Aprendemos aqui algumas lições e que, de maneira muito prática, o Senhor fale ao nosso coração para que a gente inicie hoje essa transformação. Sabemos que muitas coisas parecem impossíveis para nós, mas acreditamos e confiamos em Ti para realizar essa transformação de tudo o que for, de tudo que estiver aqui, de todas as famílias que estão presentes. Transforma cada relacionamento, cada casamento, para que eles voltem a ser como o Senhor idealizou. Esteja conosco durante essa semana, que é desconhecida para nós. Esteja sempre um passo à frente das nossas decisões, para que a gente possa fazer o que o Senhor tem planejado para nós. Abençoa cada um aqui, aos que assistiram pela internet e aos que não puderam estar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, meu irmão, tudo bem, minha irmã? Agradecemos porque você esteve conosco nesses minutos onde estivemos adorando o nosso Rei. O nosso Deus merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor. E ainda mais, Ele merece uma entrega completa. Se você não se entregou ainda a Jesus, ao nosso Deus, através do batismo, esse é o momento que você pode acessar o QR Code ou o link na descrição e falar: eu quero ser batizado. Se você quer ser batizado, se você quer entregar a sua vida nas mãos de nosso Deus, dê essa informação para a gente, para que nós vejamos os meios para ajudá-lo a concretizar essa decisão. Desejamos que Deus continue abençoando e por isso estamos aqui, para te ajudar. Nós nos colocamos disponíveis para te abençoar. Agradecemos a tua presença, que Deus continue guiando a sua vida.